Fala galera, beleza aí? Eu sou o Rafael e esse aqui é o canal Nas Vertentes, que é um canal claro para falar sobre música e colecionismo. Bom, turma, no vídeo de hoje eu trago aqui de volta o tema Discos Injustiçados, que são aqueles álbuns lá, né, assim como eu já falei nos vídeos anteriores, são aqueles discos lá que não tiveram um devido valor, tido como lançamento um álbum fraco, disco assim que pouca gente assim não ouviu, muita gente deixou passar batido seja por opiniões de críticos, seja por momentos, sei lá, turbulentos que a banda tá passando, o álbum não teve a devida divulgação, a gravadora não trabalhou, vários motivos aí que acabam dando uma pecha aí, né, num disco, como um disco fraco, que muita gente nem teria vontade de ouvir, muitas dessas vezes. E o álbum que eu trago dessa vez aqui é aqui, ó, o The Final Cut, o 12º álbum, né, de estúdio aqui do Pink Floyd. É o último que ia contar com o Roger Waters aqui que é o último aqui com a formação clássica com a banda, né? E poxa, esse aqui como costumo dizer, que é tipo um disco assim como se fosse de entre safra, né? Porque geralmente discos que são lançados depois de um clássico, de uma obra-prima e suprema, né? No caso aqui, o antecessor desse disco aqui é o The Wall. Então, que é um dos, digamos, um dos grandes discos aí de rock, dos vários clássicos aí que tem no rock, é o The Wall do Pink Floyd. E geralmente quando isso acontece, né, a régua vai lá para o alto, aí todo disco que é lançado depois acaba às vezes pagando, né, o preço, porque é difícil chegar, né, quando a banda chegar num patamar e manter, né, aquele nível. Então, esse álbum aqui, o Final Cut, acaba sendo até o patinho feio aí da coleção, da discografia do Pink Floyd. E poxa, aí falando aqui da banda, retornar, né, o período, né, na época, eles aqui estavam num momento assim, mas super que turbulento de tudo, né. Primeiro, né, a começar o ambiente interno ali da banda. Desde 75, eles já estavam o clima entre eles já estava assim, já azedando, já estava, não estava legal. Vai passando o tempo, vai passando ali os anos, a relação entre eles lá foi ficando assim, foi piorando cada vez mais. Tanto que os discos aqui, todos aqui passaram a ser feitos só pelo o Roger Waters, né? Ele, pelo menos, inspirado com ideias, escrevendo, fazendo isso sem parar, fez esses álbuns aí praticamente sozinho, né? Os dois últimos aqui. E também sobrou até pro Richard Wright, né? O tecladista, né? Do Pink Floyd. Ele foi o primeiro ali a sair fora. Depois, quando a banda depois, o Roger Waters saiu da banda de vez, o Pink Floyd voltou fazer shows, o Richard Wright voltou, né, pro grupo. Mas aqui ele já estava fora já da banda, ele saiu ali já no finalzinho ali, né, dos anos 70, né? E o Roger Waters com o David Gilmour, o guitarrista, era briga sem parar. E isso é o cenário interno, né? Interno tinha lá a Guerra das Malvinas. O Roger Waters já tava assim, já com puto assim de tudo quanto era a situação. Aí resolveu fazer aqui um álbum. Realmente, quando eu falo do Pink Floyd, assim, então um disco político, mesmo politizado, aqui o do Final Cut, que aqui ele fez mesmo assim, inspirado pelo pai dele, né? Que ele perdeu o pai na Segunda Guerra, né? Eu dedico o álbum aqui ao pai dele, né? O pai dele faleceu na guerra. E aqui o álbum inteiro aqui, né? Sei que é um disco assim, você tá com o Roger Waters com desilusão e raiva, tudo ao mesmo tempo que ele tava sentindo, né? Naquele momento ali da vida dele. Conseguiu colocar aqui nesse disco, né? A começar aqui pela capa, são tipo condecorações de guerra aqui, né? Aqui vai The Final Cut. O nome tem um complemento aqui, né, no álbum, né? Que A Requiem for the Post-War Dream. Tipo, um requiem para o sonho pós-guerra. Que é um sonho que muita gente pensa, como vai ser o cenário daqui por diante. E muita gente não pensou nisso, mas não pôde usufruir dos mortos de guerra, né? O pai dele que foi um deles lá. E falando aqui das condecorações, tem esse aqui que é o ato de bravura e coragem, né? Essa faixa aqui maior, para quem faz assim, serviço assim, são aéreos. E aqui são faixas aqui que no CD ficou cortado, né? Tem uma continuação aqui da faixa, né? Eles cortaram aqui a capa, mas
embora o encarte tem as letras, tem tudo, mas aqui ficou esse painelzão branco, mas tem aqui, tem as letras, mas deu esse um corte mesmo ali, literalmente aqui, né? Das faixas, que são assim, serviços prestados na África, também são tempo de serviço. Aqui, e vai ganhando, né? Os generais, pessoal de guerra, né? Então vamos lá, né? Vou falar aqui do disco, né? Deixa eu pegar aqui a primeira faixa aqui, que é o Post-War Dream, que é a faixa aqui de abertura. Ela tem aqui uma... Ela começa com uma tipo frequência de rádio. Ela começa com uma frequência de rádio, assim, como se estivesse trocando, assim, faixa, né? Assim, pós-guerra, e fica assim, um som meio um pouco mais leve, até de repente tem no decorrer da música, dá um grito, assim, de desespero, assim, e entra aqui, entra uma bateria, assim... não solo, né? Mas entra a bateria na música e já altera o andamento aqui, o ritmo dela, né? Então, assim, você já sente já meio que um desespero, assim, já nessa faixa. E outras aqui também, né, que vamos passar. A segunda aqui é Your Possible Parts, que é um progressivo mesmo, né? Tem até um solo bacana aqui do David Gilmour, do guitarrista, né? Seguida aqui de One of the Few, um dos poucos aqui, que é uma balada. E depois tem aqui The Hero's Return, né, o Retorno do Herói, que é um progressivo, assim, mistura assim com progressivo, com psicodelia, assim, um pouquinho dos tempos mais remotos aqui do Pink Floyd, né. Aí seguindo aqui tem The Gunner's Dream. É mais ou menos nessa pegada da faixa de abertura do Post-War Dream, né. Tem a música, tem um andamento. Só que ao invés do grito lá de desespero, entra uma bateria bem forte, aí já vem um solo de sax, já entra um sax e já altera o andamento da música. Bem legal, né? Faz essa alteração como acontece aqui no primeiro... Na primeira faixa, né? Então tem em seguida aqui Paranoid Eyes, né? Que é uma balada, assim, progressiva, também balada prog bacana. E aqui tem uma outra a seguida, Get Your Filthy Hands Off My Desert. Que aqui também tem bombardeio, assim, e ele fala também sobre... no cenário político lá também lá da época lá, mas fala lá sobre o Afeganistão, sobre Beirute, que ali também já essa questão também de guerra também já se falava ali, já estava acontecendo, né? Inclusive. E agora tem aqui a faixa The Fletcher Memorial Home, que aqui mesmo ele não só dá nome aos bois, ele cita aqui nome de diversos políticos ali da época, né? Fala da Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Fala também quem era lá do primeiro-ministro de Israel, mas preciso pegar na letra aqui que me fugiu o nome dele. Ele fala sobre... Ele fala fala aqui, né, fala desse pessoal e cita o nome deles aqui mesmo, né? Então, não tem indireta. Aqui ele manda direta mesmo, né? Aqui também tem uma outra aqui em seguida, de Southampton Dock, que é a doca de Southampton, que é o porto onde saía o pessoal pra guerra, né? Saía lá as embarcações para ir para a guerra, tanto quando os ingleses foram para as guerras aí, tanto lá na segunda guerra, partiram desse porto, nas embarcações para já ir embora, e também na Guerra das Malvinas também, principalmente nessa época que estava acontecendo, 82, né? Já estava aqui bem recente, né? Disputa lá do território, né? Eles partiram também dessa doca, então eles mencionam também aqui sobre esse fato, né? Também eles traz aqui na música, né? Aí tem sequência aqui, né, de Final Cut, também tem um solo também bacana aqui do David Gilmour. E Final Cut, até fez aqui, uma espécie de um trocadilho, tipo, corte final, que fala, tipo, a história assim, de alguém que perdeu, assim, tudo e quis dar cabo, assim, da própria vida, mas não teve coragem de fazer o corte final. Então, pode ser corte, assim, no sentido literal, ou corte de uma cena, de um teatro, de uma exibição, você corta, o encerramento, né? Podemos falar dessa forma. E aqui a faixa aqui que ficou, acho que mais conhecida aqui desse disco, que é essa aqui, Not Now John. Foi, acho que a única até mesmo que tocou, assim, nas rádios, que é um pouco mais...
desculpa, não é bem um hard rock, assim, mas ela é até cantada, a única cantada pelo David Gilmour. Então pensa, é um trabalho praticamente totalmente escrito aqui pelo Roger Waters. A única que o David Gilmour canta, assim, e vira tipo um hit, então, com certeza ali, deve ter dado ainda mais raiva ainda. Not Now John. A única aqui que tocou em rádio. E pra fechar aqui, Two Suns e The Sunset. Dois sóis no pôr do sol. Que é a explosão, né? Que cenário de guerra. Assim, tem o sol, até aquela cortina, aquela bomba, né? De bombardeio, né? Então, aqui o Roger Waters escreveu aqui como dois sóis no pôr do sol. Então, turma, aqui, falando rápido aqui, essa é uma balada, não balada, é um som um pouco mais pegada folk. Ela, para terminar aqui esse álbum aqui, que é totalmente carregado mesmo aqui com politizado. Então, quando a gente fala de Pink Floyd, são diversas fases, né? A gente pode falar, é uma banda política? É e não é. É uma banda progressiva? É e não é. É psicodélica? É e não é. Então, tem várias fases a banda. Então, realmente, o álbum politicaço, assim, politizado mesmo do Pink Floyd foi aqui. E pra acabar, a banda não fez turnês aqui do disco, lançou o álbum e ficou por isso mesmo. Aí depois os integrantes foram vestir se vacinar a carreira solo, até que o Roger Waters saiu aqui da banda e quis pegar o nome Pink Floyd pra ele. Então, poxa, ficou batalha, né? 84, 85 aí nos tribunais. Ficou aquela coisa lá, né? Ele queria ser. Eu sou o Pink Floyd, pegar o nome pra ele como se fosse, sei lá, eu sou o Alice Cooper. Né? Fazer aqui uma analogia, né? De pegar o nome. Mas ele perdeu a causa, né? Com certeza é um fato que ele não aceita aí até hoje, né? E a banda seguiu. Depois, sem ele, lançou alguns discos aí. Lançou acho que 2 álbuns de estúdio, mas 2 álbuns ao vivo. E ele seguiu aí segue com a carreira solo dele e em vários momentos aí fazendo ou turnês, fazendo, como posso dizer, falando sobre, celebrando o seu tempo de Pink Floyd, né? Porque hit mesmo assim, o Roger Waters não emplacou aquele sucesso assim na carreira solo, mas todas as turnês que ele fez, assim, sempre esgotado, ele sempre faz shows assim, relembrando. Ou relembrou The Wall, relembrou Dark Side of the Moon, vai relembrando os álbuns dos tempos áureos aí do Pink Floyd. Então eu sei, turma, um vídeo rapidão aqui sobre um disco que, ao meu ver, ele é injustiçado, né? Ele poderia ser mais bem falado, ser bem mais ouvido, levado que a sério. Aí, claro, assim, não tô dizendo que é o melhor álbum da banda. Assim, não é, assim, porque Pink Floyd, para mim, assim, todos os álbuns que eles lançaram, assim, são sensacionais. Isso aqui, claro, né? Assim, não merece, assim, dar nota baixa. Pra mim é um álbum. Entraria num 7,5 aí, vai. Uma nota bacana aqui pra ele. Então é isso aí, turma. Esse aqui é o meu. O que eu tenho pra falar aqui sobre o Pink Floyd, né? Sobre esse álbum, esse daqui. Me comenta aí, fala se vocês gostam do disco, não gosta. Ele é bom, é um álbum ruim. Claro, assim, eu não considero ele na primeira prateleira dos demais, do Pink Floyd, mas também não acho ele esse patinho feio todo, não. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, um abraço, até o próximo vídeo. Obrigadão, tchau, tchau.